Fala pessoal, bora comentar hoje sobre uma curiosidade, o melhor índice da Bolsa Brasileira, o índice de materiais básicos, que quase ninguém comenta sobre ele, porém ele bateu as elétricas, os bancos, o índice de dividendos, isso olhando para uma janela de 10 anos para cá. E aparentemente ninguém comenta sobre esse índice e também outros que eu irei destacar, e o mercado só fala do Ibovespa, que historicamente foi um péssimo indicador. Para lá, o primeiro ponto, o mercado em peso só comenta do Ibov, se subiu ou se caiu, como é que foi a performance no ano, e um dos motivos disso é que o Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas da B3 e o defeito dele é que ele reúne as empresas mais importantes do mercado em liquidez e em valor de mercado. Então, às vezes, um certo papel duvidoso que só reporta prejuízo, dívida alta, não gera valor. Então, às vezes, o mercado fica especulando com certo papel e ele possui uma alta liquidez e acaba entrando na carteira teórica do Ibovespa. Consequentemente, como ele não gera valor, ele acaba literalmente destruindo a performance do Ibovespa. E esse fato é bem frequente e vocês podem olhar a carteira teórica do Ibov e esse ponto está disponível no site da B3. Já o terceiro ponto, porque o mercado só comenta dele, porque ele é um dos índices mais antigos da Bolsa Brasileira e foi criado em 68 e acumula mais de 50 anos de história e consolidou-se como referência para investidores ao redor do mundo. Outro ponto, como passamos por trocas de moedas, inflação alta e etc., o Ibovespa, em 50 anos, em dólares, entregou 11% ao ano na sua média, olhando de 50 anos para cá. E aparentemente a bolsa ainda segue em um ciclo de baixa, e perceba que esse fato aconteceu lá na década de 70, lá para 80 e pouco, 91, depois de 2002, 2015 e 16, e aparentemente o caso atual, porque a bolsa em dólar ainda não subiu. Então por isso que o mercado fica com esses memes, porque pega aquele topo de 2007 e comenta que até o momento a bolsa em dólar não se recuperou. E esse fato já aconteceu várias vezes no passado, e quando o mercado brasileiro engatou um ciclo de alta, perceba altas de 35 vezes em dólar, 21 vezes em dólar, o que seria uma multiplicação imensa do capital investido olhando a performance em dólar na sua carteira. Outro ponto, na bolsa também temos outros índices importantes que quase ninguém cita, o IFNC, que é um índice financeiro, e ele contém ações de bancos, o BB, o Santander, o Bradesco, Banco ABC, Banrisul, também tem seguradoras, a Caixa, Porto Seguro, BB Seguridade, tem ações da B3, ações da Cielo. O segundo índice que eu irei destacar neste vídeo é o IMAT, o Índice de Materiais Básicos, que contém mineradoras, a Vale, CS Mineração, siderúrgicas, Gerdau, Usiminas, CSN, Ferbasa, tem a parte de papel e celulose com Klabin e Irani Suzano, tem a parte de químicos, a Unipar, e petroquímicos, a Braskem. Então perceba que é um índice mais cíclico da nossa bolsa. Porém, o Brasil tem vários diferenciais competitivos nesses segmentos de atuação e algumas delas são até as melhores empresas do mundo no seu segmento de atuação. Então, quando acontece um ciclo de alta e o preço da commodity vai muito bem e a empresa possui um baixo custo de produção, isso acarreta naqueles resultados espetaculares que aconteceram em 2021 e também aquelas altas imensas quando acontece um ciclo de alta das commodities. Fora isso, também temos outros índices, o SMLL, o índice de Small Caps. Em particular, eu não gosto desse índice porque ele contém muitas empresas, são 117 empresas distintas, e quem observar com calma a carteira teórica dele, tem muita empresa ruim nessa composição. Empresa que só dá prejuízo, com dívida alta, que não paga proventos, que o preço aparentemente não é nada atrativo, a empresa nunca caminhou bem, então tenha cautela porque tem muita tranqueira nesse índice. Já outro, o IEEX, que é o índice de energia elétrica, e ele contém praticamente todas as elétricas conhecidas, AES Brasil, Engie Brasil, Alupar, Aura Energia, CPFL Energia, Taesa, Isacetep, Copel, Semig, Energisa, Eletrobras, Equatorial, Neoenergia, Coelce. Então ele possui os principais nomes da parte de energia elétrica na Bolsa Brasileira. E o que chama a atenção é que esse índice foi muito vencedor, porque de 94 até o fechamento de 2020, esse índice de energia elétrica entregou 8.100% de retorno, o que gerou na média 18% ao ano. E até bateu o CDI de 16% ao ano, enquanto o Ibov foi de 13% ao ano no período. Outro ponto, até pegando uma janela menor,
para 20 anos, 15 anos, 10 anos e 5 anos, o índice de energia elétrica bateu o CDI, a parte de Small Caps, o Ibovespa e também as ações de dividendos. Então, historicamente, o setor da energia elétrica performou bem na bolsa e perceba que temos até empresas que não são tão boas assim, que são caras, com dívida elevada e etc., que não geraram tanto valor assim. Enquanto isso, temos outras que a performance realmente foi bem diferenciada. E agora sobre esse IMAT, o índice de materiais básicos, perceba que para 10 anos ele bateu tudo e entregou 236% de retorno, lembrando que esses índices são de retorno total, ou seja, já considera a reaplicação do provento em cada ativo da carteira teórica na sua época. Já o segundo índice com melhor performance em 10 anos foi o IEE, da parte de energia elétrica, com 207%. Depois do top 3 temos o IFNC, índice financeiro, 138%. Top 4, IDIV, ações de dividendos, 131%. Top 5, Ibovespa, 114%. E o pior de todos foi o The Small Caps, com apenas 58%. E por que esse fato aconteceu? Vimos aquele boom de vários IPOs de empresas duvidosas que aconteceram em 2020 e 2021. E lá em 2021 aconteceu um pico das Small Caps e desde então o índice não se recuperou. Enquanto isso, boa parte dos índices se recuperaram em relação àquele período passado. E agora, para uma janela menor, para 5 anos, o IMAT entregou 72%, o que também ficou acima do que o IDIV, a energia elétrica, Ibovespa e etc. Porém, para 3 anos, ele não performou bem e caiu 21,7%, e o motivo disso é que tivemos aquele pico de preço das commodities e várias empresas estavam no seu pico histórico em 2021 e em 2022. E desde então, vários preços de commodities caíram, consequentemente, isso bate no balanço e também na cotação. Fora isso, small caps caíram quase 35%, o que tem sido uma queda bem acentuada. E nesta janela de 3 anos, o que mais performou foi o IDIV, com quase 24%. E por fim, para 12 meses, perceba que novamente o IDIV ganhou 7,8%, enquanto o IMAT 4,6% negativo e Small Caps caíram quase 14%. Então, de 3 anos para cá, o que mais tem sofrido são essas Small Caps, principalmente aquelas que possuem uma dívida muito elevada. Outro ponto tem essa postagem do Pedro Cerise, que foi um gestor bastante conhecido no Brasil, e ele comenta que ele sempre preferiu investir no índice IMAT, que é esse índice de materiais básicos, em vez do Ibovespa. Isso quando se trata de alocação de ações olhando para o longo prazo. E ele destacou 2 motivos atemporais. O primeiro deles é a competitividade global das empresas brasileiras nesse segmento, e ele acredita que temos vantagens competitivas, por exemplo, no ramo de mineração, agronegócio, papel e celulose, e também tem a parte de siderurgia e químicos nesse índice. Já o segundo motivo seria o ambiente econômico brasileiro, que historicamente foi hostil aos negócios, juros altos, impostos elevados, leis trabalhistas complexas e muita burocracia. E ele cita que, ao analisar o preço das empresas exportadoras, mesmo com a melhora do preço das commodities e a apreciação do dólar, o pessimismo em relação à bolsa ainda impacta esse setor. E, de fato, tem empresas cotadas por múltiplos bem baixos de EV sobre EBITDA. E ele citou que essas ações têm pouca ou até inversa correlação com a economia local e agora podem oferecer uma combinação rara de preços baixos e resultados em alta. Embora o mercado tenha superado a tendência de baixa, a correção de preços está proporcionando uma oportunidade de entrada que vejo com pouca frequência. É evidente que não vai comprar cegamente, ele possui décadas de mercado e aguenta essas quedas quando acontecer. E a dúvida é como é que fica exposto a esse índice, e existe um ETF feito pelo Banco Itaú, porém tem um defeito que ele não paga proventos e também tem a tributação caso você venda com lucro, que pagará 15% de imposto de renda. E como é que foi a performance desse ETF? Em 2 anos ele caiu 4%, o que perdeu para tudo nesta janela. Já para 5 anos ele entregou 67%, o que bateu tudo: fundos imobiliários, CDI, inflação, Ibovespa, Small Caps e também ações de dividendos, que foram de 55% no período. Já para 10 anos ele entregou 230% e também bateu tudo: fundos imobiliários até ações boas pagadoras de proventos.
Então, pelo menos nesta janela de 5 a 10 anos, olhando para médio a longo prazo, esse índice e o ETF também conseguiram performar acima dos principais índices da Bolsa Brasileira. E principalmente, conforme essa postagem, ele prefere alocar no IMAT versus o Ibovespa, que ele acredita que possui uma performance melhor do que comprar, digamos assim, o BOVA11. E esse BOVA11 é o ETF que replica o Ibovespa. Outro ponto que eu até destaquei, as empresas que compõem esse índice, mineração, siderurgia, petroquímico e etc. Então perceba que é um índice bastante cíclico por causa das empresas que participam dessa carteira teórica. E eu já vi algumas pessoas optando por esse ETF, o MAT-B11, no lugar de escolherem de forma individual as empresas para a sua carteira. Em particular, eu não gosto de fazer isso e eu prefiro escolher poucas empresas para o meu portfólio. E um dos motivos disso é que esse ETF que eu destaquei possui taxa de administração, eu não recebo proventos, tem a tributação, mesmo se vender um baixo recurso, pagará 15% do IR sobre o lucro, e às vezes eu posso enxergar uma oportunidade de forma pontual, digamos assim, a Vale ficou barata, mas eu posso achar que a Gerdau está cara. Outro ponto, não quero ficar exposto às 3 empresas de papel e celulose, então eu posso achar a Suzano mega barata, a Klabin cara e a Irani razoável. Então eu posso, digamos assim, focar só na Irani e só na Suzano. Posso achar a Braskem uma empresa péssima e, sei lá, a Unipar ficou barata. Então, em particular, eu prefiro alocar em poucas empresas para a minha carteira. Mas tudo bem, para o pessoal que gosta de investir em ETFs, e tá tudo certo porque acaba simplificando bastante o seu tempo para encontrar boas empresas para a sua carteira. Então, pessoal, comenta aqui abaixo se você conhecia esse índice de materiais básicos e também comenta se você possui alguma empresa que possui dessa carteira teórica do IMAT. Em particular, eu só possuo a Ferbasa e a Irani na carteira do canal. Fora isso, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro para ter acesso a quase 400 vídeos educativos para você aprender a investir melhor. Aí tem planilhas com preset e projeções, Telegram, notícias e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar hoje e não gostar, você cancela em um clique. E também, se vocês quiserem trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual, que por sinal é uma das melhores do país, e para conseguir vários benefícios na corretora e também o cartão Black, é só preencher o formulário aqui abaixo, que em breve o time entrará em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.